Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, a Sagrada Liturgia, neste domingo, nos faz meditar sobre os frutos que Deus espera de nossa vida. Em nossos dias, percebemos que as parábolas se tornam cada vez mais difíceis de serem compreendidas. A habilidade da abstração e da codificação do pensamento vai se tornando cada vez mais fraca em uma sociedade de inteligência artificial, de pensamento que se distancia da lógica aristotélica. E isso entrava a compreensão daquilo que não se pode designar de uma forma tão empírica e objetiva, e necessita de alegorias, de imagens, que elevam o pensamento a formas que por si mesmas são impossíveis de serem expressadas. Quando pensamos em fruto, quando pensamos em uvas ou figos, quando pensamos em espinheiros ou ortigas, tudo isto da vida agrícola não tem nada a ver com o que realmente querem significar na vida espiritual e no fim último de nossa existência. Cá, olhemos para uma palavra central: profeta. Profeta torna-se, por excelência, testemunha da verdade. A profecia não é adivinhação, não é sortilégio, não é especulação de futuro. A profecia é testemunho de verdade. João Batista é o maior de todos os profetas, porque deu testemunho da verdade. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E apontando o próprio Redentor, apontou a própria verdade, feita carne, nascida de Maria Virgem. Este ponto nos faz compreender bem: profeta é testemunho da verdade. Um falso profeta é testemunha da ilusão, da fantasia, da mentira, da falácia, da dissimulação. Esta torna-se a palavra central para entendermos a parábola do Senhor hoje e o que a liturgia nos quer dizer entre aquilo que somos, o que recebemos e o que Deus espera de nós. Verdade esta que está fundamentada de forma clara, não subjetiva, mas objetiva na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. É uma sentença pétrea do Senhor em sua autorrevelação aos apóstolos. Ele é a verdade. Se uma pessoa divina é a verdade torna-se uma só, não duas, nem três, mas uma única, que irradia sobre toda a criação, como nos lembra São João: por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que existe foi feito, e é por ele que subsistem todas as coisas. Cá falamos de uma verdade imutável, eterna e clara, a qual irradia sobre todo o criado, distanciando-se de toda a fantasia, ilusão e dissimulação. Entramos então, queridos fiéis, no conceito fundamental: existe a verdade e ela não muda. O Evangelho se liga à Epístola por uma palavra, o fruto desta verdade que se manifesta na minha vida e na tua. Existimos por um querer de Deus. E se somos e participamos da vida daquele que é o único que é, o único vivente, o Criador, se participamos de sua vida e temos esta graça agora, aqui em nós,
não é por um fim que se termina no tempo, mas só pode ser por um fim na eternidade. Deus é eterno e tem um querer que é próprio dele, eterno. Por isso a epístola nos insiste tanto: vida eterna, vida eterna. O fruto que temos que apresentar ao Senhor desta vida passageira é para entrarmos na vida eterna. Se perdemos este conceito, transformamos toda a nossa piedade, toda a nossa inteligência da fé, toda a nossa busca pessoal em um imenso egoísmo. E não compreendemos que não somos para nós mesmos, mas se vivemos, vivemos para aquele que nos deu a vida. E se produzimos algo de meritoso em nossa peregrinação, não é simplesmente por escolha pessoal, mas resposta a um plano divino que nos quer vivos eternamente com Ele. Cá, queridos fiéis, toda a nossa disciplina de vida intelectual, espiritual, toda a nossa disciplina do nosso estado de vida, de matrimônio, de vida solteira, de estudante, de trabalhador, de sacerdote, de religioso, tudo isto se volta a produzir um fruto que dure, e dure para a vida eterna, ou seja, que seja verdadeiro. O primeiro combate, aquele que devemos traçar, é contra as ilusões, as fantasias, as dissimulações. Nisto, só uma virtude pode ser nossa companheira, nossa armadura, nosso escudo, pois a luta não é contra outrem, mas contra nós mesmos. Esta virtude é a humildade. Uma vez revestidos dela, uma vez aderidos a ela, enfrentamos o que há de falso em nós, pois a humildade dissolve toda a soberba, e na soberba se abrigam as fantasias, as ilusões e as mentiras. Cá, queridos fiéis, para uma profecia ser justa e digna de Cristo, precisa ser de verdade. É preciso entrar em nós mesmos e compreendemos quanto recebemos de mestres lupínios, ou melhor, não é bem lupínios, qual é a palavra certa? Acho que é isto, lupínios. De mestres lupínios em peles de ovinos, e quanto recebemos do justo mestre. Quanto de nós, quando ensinamos, estamos mais voltados para a nossa própria glória, vã glória, diga-se de passagem, ou para a glória de Cristo. Pois todas as vezes que viramos a glória para nós, somos lobos que puxam o manto da ovelha, o seu pelego, e se escondem embaixo dele. Não, queridos fiéis, todas as vezes que ensinamos as verdades da fé, disfarçadas com a nossa própria glória, tomamos o caminho errado. E se tomamos mestres assim, somos mais tontos ainda, porque nos deixamos arrastar no erro alheio, que é evidente. O lobo pode se vestir de cordeiro, mas sempre cheirará carniça. Pode se esconder embaixo de uma lã branca, mas sempre mostrará as garras afiadas. Que tontice seria tomá-lo como verdade. Cá olhamos uma verdade que não muda, que é eterna, que não é negociável, que não é fruto de consenso ou de convencimento falacioso, de mera linguagem. Vemos uma verdade que se manifesta no conteúdo da própria vida. Estes tempos tive a graça de receber uma visita muito querida. Desde criança
tenho um primo que é muito vizinho de parto meu e é extremamente disciplinado. Fiz o casamento dele, batizei a sua filha e por poucos momentos conseguimos ter algumas conversas, visto que nossa distância geográfica é grande e as nossas atividades intensas. Não é por falta de afeto que se deixa de visitar as boas pessoas, mas por excesso de compromissos. E numa destas raras visitas, me fez compreender a diferença entre duas palavras que casam de forma perfeita com o Evangelho de hoje e a advertência de Nosso Senhor. Nos lembrava dos gurus. Lembrava este meu primo de que uma de suas funcionárias está agora seguindo um guru que lhe estabelece um projeto de sucesso na vida. E ele perguntou para ela: tu sabe qual é a diferença entre um guru e um mestre? A mulher disse: não. O guru é alguém que vende uma ideia, vende um modo de vida e certifica-se que se você fizer aquilo, terá sucesso no seu planejamento, na sua ambição. O mestre é alguém que assume uma disciplina de vida e depois de muita prática, depois de muita ascese, depois de muito viver aquela prática de vida, você implora para ele para que te ensine a viver coisas semelhantes. E é ele quem te recebe como discípulo. Não é ele. O guru vende o seu produto, a sua ideia. O mestre ensina um modo de vida. Olhemos, queridos fiéis, para o risco que corremos quando transformamos as ideias, os pensamentos, a própria revelação divina de Nosso Senhor e Salvador em uma teoria. E seguimos até pessoas que as defendem, mas que não as vivem, que não as testemunham. Um só é o Mestre e Senhor, Cristo. E quando olhamos para os apóstolos, seus sucessores, vemos imitadores de Cristo. É o que devemos tomar em tudo. Buscar a verdade de nossa própria vida, combater as teorias e tornar o seguimento de Cristo um modo de vida prático que dê fruto e fruto que dure a vida eterna. Como é fácil hoje ter ideias sobre matrimônio. No primeiro choro, na primeira noite, no primeiro dente que nasce da criança, toda a teoria cai por terra por uma noite mal dormida. É preciso ter muita prática para sair da ilusão, da fantasia e, de fato, tornar a santidade da paternidade, do matrimônio, da vida religiosa, do sacerdócio, da vida clerical, da vida solteira consagrada a Deus, um fruto que dure para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.